Olá, minhas amigas e meus amigos, alegria de estar com vocês para a nossa conversa deste domingo, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e também aniversário da anistia. 1º de novembro de 1979, eu testemunhei, estava lá, o presidente Figueiredo assinou o decreto que regulamentou a lei da anistia, que é o esquecimento, né, da luta armada contra o governo, né, esquecimento dos dois lados. Se tiver havido crime dos dois lados, vamos esquecer. Eu lembro que Leonel Brizola, quando voltou do exterior por causa da lei de anistia, eu fui entrevistá-lo e perguntei para ele, fiz uma pergunta sobre o dinheiro do Fidel Castro que teria sido entregue para ele, e ele me respondeu: o que é anistia se não esquecimento? Vamos esquecer o passado e construir o futuro, né? E hoje também é um aniversário triste do terremoto de Lisboa de 1755. Os que vão a Portugal certamente visitam a Igreja do Carmo, que é o único testemunho do terremoto, né? Uma bela igreja gótica que está lá em cima. Aliás, ao lado é o lugar em que o quartel onde começou o movimento de 25 de abril, que derrubou um longo período de autoritarismo em Portugal, a partir do qual também Angola ficou independente, Moçambique, etc. Bom, então vamos à nossa conversa de hoje. Se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e não esqueça ao final de dar o seu like ou o seu dislike. O Poder 360, em quem eu muito confio, fez uma pesquisa sobre o brasileiro e a vacina, né? Uma vacina que não existe ainda, mas todo mundo está falando nela, né? Então, a pesquisa, vejam só, 55% acham que deve ser obrigatória, 36% acham que não deve ser obrigatória. Tomariam a vacina 63%, não tomariam 22%. Confiam 29% na vacina americana e 9% na vacina chinesa. Vejam só. E há uma dúvida, né, sobre existe vacina que muda o DNA, vacina genética que usa DNA e acaba integrando o cromossoma da pessoa e pode causar câncer, mutações genéticas, doenças autoimunes, né? Ou não existe? Segundo se diz, nem a chinesa nem a de Oxford, que estão mais assim na conversa do dia a dia, são vacinas genéticas, né? E sim a tradicional vacina do vírus, ou vírus enfraquecido, né? Que é o que a gente se imuniza, tendo contato com pouco vírus, né? Eu tive vários contatos com pessoas com Covid, né? Então, não sei, talvez eu já esteja imunizado, tomara que sim, né? Mas é a forma, a imunidade de rebanho, como se diz, né, que resolve tudo. Outra questão da vacina a vacina não existe sozinha, né? A vacina existe com seringas, agulhas, frascos, e as pessoas estão perguntando se é possível produzir tanta seringa, e tanto frasco e tanta vacina. São milhões, né? Aqui no Brasil, sei lá, seriam 200 milhões de vacinas, né? E a outra dúvida é quanto ao tempo, né? As vacinas mais rápidas demoraram 4 anos. É uma questão de segurança. Eu, pessoalmente, quero ver primeiro a vacina aplicada nos franceses, nos alemães, nos italianos, nos ingleses, para depois ver o efeito, né? Esperar um bom tempo. Porque, por enquanto, a gente tem o remédio, né? Tem a prevenção, que todo mundo conhece, e tem o tratamento precoce, que todo mundo conhece e que dá resultado. Então, eu não estou vendo assim, né, essa premência de vacina. Vamos fazer a vacina que seja segura, né? Bom, mas falando desse assunto, amanhã, 2 de novembro, é o dia de finados, dia em que a gente lembra os mortos e honra os mortos.
Lá no México festejam os mortos, né? É a cultura. E aqui a gente lamenta os mortos. E eu estou achando estranho que estão separando, estão lamentando os mortos por Covid e não os outros. Que estranho. Eu fico pensando se não é a agência de propaganda do vírus chinês, as agências de propaganda do vírus chinês, que só falam nos mortos por Covid. Estão lamentando os mortos por Covid e esquecem dos outros. E, no entanto, vejam só, eu vou falar em números, já que todos vamos morrer, né? Até o James Bond morreu, né? Até o Sean Connery morreu. Então, eu quero lembrar os que morreram de 16 de março até hoje, segundo o registro civil, que é o número oficial, não é número de propaganda, é número oficial, porque lá ficam registrados os atestados de óbito com a causa das mortes. Segundo o registro civil, morreram de 16 de março até agora 862.640 brasileiros, e não apenas 151.386 de Covid. Foi de todas as causas. De pneumonia e insuficiência respiratória, por exemplo, morreram mais que de Covid. 182.611. Outras causas, 528.643. A gente teve, de 16 de março até agora, uma média diária de mortes, de perdas, 3.751, das quais 661 foram de Covid e só de pneumonia e insuficiência respiratória, 797 por dia. E ninguém fala nisso. Agora, neste ano, eu vou dizer que devem ser as agências de propaganda do vírus chinês, né? Então, a homenagem aqui a todos que morreram, inclusive os que morreram de Covid, que são a parte, eu não vou dizer que é a menor, mas não é a maior parte, não? Bom, estamos falando em morte, vamos falar em droga, que causa morte, 500 mil mortes por ano, consequência das drogas. Há um deputado do Partido Socialista aqui no Brasil, ele é do Paraná, que tem um projeto para liberar o plantio da maconha, ou seja, do cânhamo, da cannabis sativa, da marihuana. A maconha é um termo aqui no Brasil que, segundo eu pude deduzir, né, era a substância que se dava para os escravos, para eles não sentirem cansaço, chamada cânhamo, e daí derivou para cânhamo, maconha, né? O é o artigo. Bem, interessante que é um deputado do Paraná, onde existe o laboratório de Toledo, que mostra ser possível produzir o canabidiol, que é medicinal e não vicia, sinteticamente, sem precisar plantar maconha, né? No Uruguai se liberou e começou mesmo a liberação em 2017. De 2017 para 2018, os homicídios cresceram 45,8%, metade em consequência de droga. O consumo entre jovens saltou 35% a mais. Como a gente sabe, a sinapse fica afetada, que é a transmissão de um neurônio para o outro, né? E aí causa psicoses, neuroses, problemas motores, dá de tudo. A gente não deve confundir o canabidiol, que não vicia, com o THC. O THC é a parte de droga, né? É o alcaloide. E no cânhamo, se plantar na Polônia, clima temperado, o THC é baixinho. Se plantar no Brasil, o THC é alto. Aí vira droga, e não produtora de fibras, né, para fazer tecidos, etc. Bom, vejam só, o ministro relator da Lava Jato, ministro Fachin,
autorizou a Procuradoria-Geral da República a continuar investigações, continuar o inquérito sobre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pelo recebimento, ele e o pai dele é vereador do Rio de Janeiro, César Maia, ex-prefeito, de 1.800.000 da Odebrecht. Está lá como Botafogo, né? Isso vem de longe, vem do tempo da Procuradora-Geral Raquel Dodge, que ela arquivou um processo e ficou outro para Aras decidir, né? Fachin cobrou essa decisão de Aras em maio, né? E aí Aras enviou para Fachin, sim, podemos continuar. E Fachin autorizou, então, continuar esse processo. E, por fim, queria registrar, eu vejo no noticiário, né, que a mídia na Rússia, na China e no Irã, a mídia está contra Trump. Tem eleição agora dia 3 nos Estados Unidos, né? Aliás, a eleição já começou, as pessoas já estão votando. E eu acrescentaria a mídia brasileira também está contra Trump, ao lado da mídia da China, do Irã e da Rússia. De Brasília, Alexandre Garcia.